Olá! Hoje vamos mergulhar numa história daquelas realmente poderosa, sabe? Sobre como encontrar abundância exatamente nos lugares mais improváveis. Esta análise é inspirada numa mensagem do pastor Cristiano Leal e, olha, ela desafia a nossa lógica e redefine totalmente o que a gente pensa que significa ter o suficiente. E a questão central que fica no ar é esta: como é que é possível? Como é que a abundância pode surgir bem no meio da escassez quando tudo parece estar a acabar? Parece um paradoxo, não é? Pois bem, esta história oferece uma resposta surpreendente. Vamos lá ver isso. Ok, para entender o milagre, primeiro a gente precisa de entender o tamanho da crise, o cenário. A nossa história começa numa terra que estava a ser castigada por uma seca severa, implacável mesmo. Pense nisto. 3 anos e meio, sem uma única gota de chuva. Nada. O profeta Elias já tinha avisado que isto ia acontecer. E, de facto, aconteceu. A falta de chuva, claro, trouxe a seca, a fome, uma escassez que afetava tudo e todos. A terra estava literalmente a morrer. E o mais curioso aqui é que nem o profeta escapou. A sua própria fonte de sustento, um ribeiro de onde ele bebia água, também secou. E é neste ponto que tudo muda. Foi só quando o recurso dele chegou ao fim, ao zero, que Deus lhe apontou uma nova direção. E essa nova direção leva a um encontro que, sinceramente, à primeira vista, não faz o menor sentido. Vamos ver o que é que acontece a seguir. Deus diz a Elias para ir a uma cidade chamada Sarepta, porque lá uma viúva o iria sustentar. Agora, vamos parar para pensar. Em plena fome, a ajuda viria de onde? De uma viúva? Alguém que naquela sociedade era tipicamente uma das pessoas mais vulneráveis e pobres. Isto ilustra o contraste de uma forma brilhante. A nossa lógica, a lógica humana, diria para procurar alguém com posses, uma casa com a despensa cheia. Mas o que Elias encontra? Uma mulher a apanhar 2 gravetos, no seu limite absoluto. Fica claro que a direção de Deus muitas vezes desafia todas as nossas expectativas. E é aqui que chegamos ao ponto alto, ao momento mais dramático da história. O encontro entre o profeta e a viúva, onde a fé é testada no ponto de maior desespero que se possa imaginar. Prestem atenção à profundidade do desespero nas palavras dela. Não se tratava de uma refeição pequena, era a última refeição. Ela não via futuro, apenas comida suficiente para um último momento antes de morrer à fome. O cenário dela era de fim absoluto. Então, perante esta confissão de desespero total, o que é que Elias pediu? O que é que alguém poderia pedir a uma pessoa que está prestes a comer a sua última refeição? A resposta é quase chocante. Ele pediu que ela fizesse um pequeno bolo para ele primeiro, antes de alimentar a si mesma e ao seu filho. Não era apenas um pedido. Era um teste profundo de fé, que exigia que ela agisse contra toda e qualquer lógica de sobrevivência. Mas este pedido, que parecia impossível, veio acompanhado de uma promessa divina. Elias transmitiu a palavra de Deus. Se ela desse primeiro, os seus recursos, por milagre, não se esgotariam. Era uma promessa de sustento contínuo, bem ali, no meio da fome. E a mulher obedeceu. O milagre aconteceu. Mas a história não acaba aí. A sua beleza está nas lições intemporais que nos ensina sobre como a provisão realmente funciona. Então, o que podemos tirar desta narrativa? O que é que ela nos ensina sobre a natureza da provisão e da fé, especialmente em tempos de crise? A análise do pastor Cristiano Leal destaca 5 lições fundamentais. Elas ajudam-nos a compreender a mecânica por trás deste milagre. Vamos ver cada uma delas. No centro de tudo está este princípio. A nossa dependência não deve estar nos recursos, na farinha, no azeite, mas sim na fonte dos recursos. Se existe uma ligação com o provedor, haverá acesso à provisão. O foco muda completamente do o quê para o quem. As 3 primeiras lições estão muito interligadas. A provisão já estava pronta, preparada por Deus antes mesmo de Elias chegar. No entanto, ela não se manifestou onde ele estava. Ele teve de obedecer e seguir a direção de Deus. E, finalmente, exigiu um ato de fé da viúva, que teve de crer contra todas as evidências que via. E isto leva-nos a um ponto crucial. A fonte de Deus começa a jorrar precisamente quando as nossas fontes secam.
Os nossos recursos são finitos, são limitados, mas os recursos de Deus são infinitos e, muitas vezes, começam a manifestar-se no exato momento em que pensamos que tudo acabou. E isto leva-nos à última lição, o poder do pouco. O que parecia insignificante nas mãos da viúva, apenas um punhado de farinha, foi a semente que Deus usou para um milagre de multiplicação que sustentou 3 pessoas durante anos. E isto leva-nos à nossa conclusão poderosa. Uma reinterpretação completa do que significa chegar ao fim de alguma coisa. Para a viúva, aquele dia era o fim. O fim da comida, o fim da esperança, o fim da vida. Mas o que, da perspectiva humana, parecia um ponto final, era, na verdade, o ponto de partida para a ação divina. Esta citação do pastor Leal resume tudo na perfeição. Os nossos pontos finais podem ser os pontos de partida de Deus. Quando o nosso controle termina, o ciclo dele começa. E assim, a história deixa-nos com esta reflexão. O que na vida, neste momento, parece ser o fim de um caminho. Talvez esses finais não sejam becos sem saída, mas sim portais. Portais para um novo e totalmente inesperado começo.